Olá, meus queridos alunos, como vão vocês? Bom, voltamos aqui com a nossa segunda aula de matemática e o nosso tema de estudo de hoje vai ser o seguinte: a matemática no estudo do coronavírus. Vocês têm observado que desde como começou, desde lá quando nós paramos as nossas aulas, né, quando começaram a acontecer os primeiros casos de coronavírus, muitos termos matemáticos têm sido utilizados, né, na televisão, nos jornais, nas redes sociais, e muitas pessoas às vezes nem entendem, nem sabem que esses termos são termos matemáticos. E esses cientistas, esses pesquisadores, eles utilizam a matemática para ajudar a entender a evolução da doença, entender como que você vai programar as questões de saúde, as questões sociais, como que você vai agir, né, para conter o avanço da epidemia. Tudo isso são utilizados números, são utilizados dados estatísticos. E é tudo isso que eu vou tentar explicar um pouco para vocês hoje, tá? Que termos seriam esses que a gente vai ver hoje então? Projeções matemáticas, análises estatísticas, achatamento da curva de contágio, né? O que seria isso? Nós vamos ver aqui. Crescimento exponencial, gráfico de linha. O gráfico de linha é o gráfico que está sendo mais utilizado para demonstrar a evolução do contágio, a evolução do número de óbitos. Tá? Então a gente vai ver tudo isso daqui. Então, para a gente iniciar, vamos entender o que seriam essas projeções matemáticas. Então, voltando lá no passado, lá no início de quando começou a epidemia. Tá? Então, lá naquele passado recente, né, os pesquisadores, os cientistas, as pessoas que estão envolvidas nisso tudo, fizeram projeções, falaram assim, olha, se nada for feito, daqui tantos meses nós vamos ter uma determinada quantidade de mortos, uma determinada quantidade de contaminados, e eles fizeram essas projeções. Isso não é uma previsão, é uma projeção. Então, olha, se fizermos medidas de isolamento, vai morrer tantas pessoas. Se não fizermos, vai morrer tantas pessoas, muito mais. Então, isso é uma projeção. Então, hoje, no dia de hoje, nesse futuro que nós estamos, nós, infelizmente, estamos vendo que muitos das projeções que foram feitas lá atrás, infelizmente, estão acontecendo. Tá? Então, infelizmente, nós temos um presidente que é ignorante. Nós temos um presidente que não gosta de ciência, não gosta de estudo. Por quê? Ele lá atrás falava, não, isso não é gripinha, isso não dá em nada, né, isso daí não vai morrer quase ninguém, né, porque quem é atleta não morre. Foi um monte de besteira. Então hoje nós estamos vendo que quem estava certo? Quem estava certo são aquelas pessoas que acreditam na ciência. Então a ciência, ela é importante, por isso que é importante estudar, por isso que é importante dar valor aos estudos, às coisas que vêm da ciência, do estudo científico. Então hoje, infelizmente, nós estamos aí com uma quantidade enorme de pessoas contaminadas. Em primeiro lugar está os Estados Unidos, em segundo nós temos a Rússia, em terceiro o Brasil. Mas daqui mais agora eu vou fazer uma projeção matemática para vocês. Espero que eu erre, mas com certeza a projeção que eu vou fazer aqui para vocês vai se confirmar. Daqui no máximo uns 10 dias o Brasil vai ultrapassar a Rússia. E nós vamos ficar em segundo lugar no planeta Terra com o maior número de pessoas contaminadas, perdendo apenas para os Estados Unidos. Tá? Então isso é uma projeção matemática. Então eu acabei de fazer uma projeção matemática. O Brasil está em terceiro, daqui a alguns dias ele vai estar em segundo. Isso é baseado em quê? Naquilo que eu acho? Não. Isso é baseado nos números de contaminados que estão acontecendo a cada dia. Então, através disso, através dessa média, você vai jogar lá para frente e ver o que vai acontecer. Tá? Então a projeção é essa. Em primeiro lugar, daqui 10 dias, uma semana, em primeiro lugar, nós vamos ter Estados Unidos, comandado pelo Donald Trump, que também desmereceu, também chamou de gripinha. E em segundo lugar, o Brasil, comandado por Bolsonaro, que também chamou de gripinha. Tá? Então, infelizmente, quando as políticas públicas aplicadas pelos governantes são equivocadas, a gente chega nesse estágio que nós estamos. Tá?
Eu vou mostrar aqui para vocês, a gente já vai entrar, a partir disso, vamos entrar no segundo tópico, né? Que seria o achatamento da curva de contágio. Então aqui nesse texto, fala sobre um estudo que foi feito pela universidade que chama-se Imperial College de Londres. Tá? Então eles fizeram uma pesquisa e esse estudo foi assinado por 47 pesquisadores. Né? E eles chegaram à conclusão que aqui no Brasil a taxa de transmissão é mais ou menos 2,81. Vamos arredondar aí, seriam 3. Então o que seria isso? Então cada uma pessoa contamina 3. Depois de alguns dias, cada uma dessas pessoas vão contaminar mais 3. Então a gente vai ter 3, 6, 9 contaminados. Depois de mais alguns dias, esses 9, cada um vai contaminar mais 3. Então 9 vezes 3, 27. Depois de mais uns dias, cada um desses 27 vão contaminar mais 3. Então a gente vai ter 27 vezes 3, dá 81. E assim por diante. Então essa é a taxa de contágio que a gente está tendo no nosso país. Tá? É uma taxa alta. Aí agora aqui na próxima sequência, que eu vou mostrar para vocês, a gente vai ter aqui então um gráfico de linha, que foi aquele que eu falei para vocês, que é um dos gráficos que está sendo mais utilizado. Então aqui a gente tem o título, né, mortes por coronavírus, o subtítulo e aqui embaixo a fonte, no caso essa fonte do Ministério da Saúde. A fonte é importante, principalmente nesse momento que a gente tem aí um monte de mentira, um monte de fake news. Então você montar um gráfico, um estudo baseado em mentira, o seu resultado vai ser mentiroso. Então tem que fazer um estudo em cima de fontes seguras, certo? No caso, essa fonte do Ministério da Saúde é uma fonte segura? Em termos, né? Porque a gente sabe que nem todos os casos de contaminados ou casos de óbitos estão sendo notificados. Okay? A gente tem falado de subnotificação. O que é subnotificação? São aquele monte de gente que está com o vírus, morreu com o vírus, mas ninguém ficou sabendo. Então não entra nessas estatísticas. Mas é o que a gente tem por enquanto. Então vamos ver. Aqui a gente tem então a linha do tempo. Essa linha do tempo ela começa aqui no dia 17 de março, que foi o dia onde teve o primeiro óbito. E ela vem se estendendo até o dia 18, que é o dia desse gráfico. Aqui a gente tem a quantidade, né? Sempre nessa linha, então a gente tem o eixo X e o eixo Y. Aqui no eixo Y a gente vai ter a quantidade, nesse caso de mortos. Então olha aqui, dia 18, 16.792. Cada pontinho desse aqui é uma data onde morreu uma determinada quantidade de pessoas. Então aqui no dia 28 morreram 100, no dia 10 de abril 1056 e assim por diante. Quando a gente junta todos os pontos, aí a gente tem a famosa curva. Essa é a curva. No caso do Brasil, olha, a curva está apontando muito para cima. Então significa que o estágio está avançado, né? É um nível de mortes muito grande. Porque a curva ela podia estar, né? Por exemplo, assim. Mas ela está assim, olha, né? Bem brusca. Um outro exemplo que a gente vai ver aqui. Vamos lá, só um minutinho. Aqui é um gráfico, é muito parecido com o outro, só que aqui são os casos de coronavírus, né? O gráfico basicamente segue os mesmos princípios, né? A gente tem a linha do tempo, só que nesse caso da linha do tempo, o que está sendo diferente? Que aqui não seria, no gráfico anterior, era o primeiro dia onde morreu o primeiro paciente. Aqui não. Aqui é onde foi diagnosticado o primeiro caso, então foi dia 26 de fevereiro. A gente vem vindo até o dia 18. E aqui, novamente, a quantidade de pessoas contaminadas. Então veja só, 256.220 até o dia 18. Então já deve ter aumentado um pouco isso daí. E a mesma coisa, olha, a curva acentuada para cima, né? Vocês percebem que no início, olha, né? Nesse períodozinho aqui, ó, até dia 17, até dia 28, é onde o presidente falou que era gripezinha, porque aqui, olha, você não percebe muito a curva, mas conforme o tempo vai passando, né? Os casos vão dobrando, 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 aí a curva aponta para cima. Então é meio enganoso no início você achar que a epidemia não está sendo forte. Aqui a gente vê que as coisas são diferentes na realidade. E aqui, enfim, a gente tem, né, outro tópico que eu falei que ia dizer para vocês, que era o achatamento da curva de contágio. Então veja só,
gente tem aqui as duas curvas. Nesse primeiro caso, olha o que acontece. Vamos imaginar que a gente tem 1 milhão de pessoas contaminadas. Então, esse 1 milhão de pessoas, todo mundo vai procurar o hospital tudo ao mesmo tempo. Vamos supor que, então, aqui é a linha do tempo. Então, nesse período aqui, vamos supor que a gente tem aí um período, imaginar, de 2 meses. Então, imagina 1 milhão de pessoas procurando o hospital, tudo nesse período de 2 meses. Né? A gente tem esse pico aqui. O que acontece com isso? Todos os hospitais ficam lotados, não tem vaga para nada, para UTI, não tem médico, não tem remédio, não tem nada. E aí quem vai morrer? Só as pessoas que estão contaminadas com coronavírus? Não, qualquer um. Se você tiver uma dor de barriga e chegar lá na porta do hospital, você vai morrer cagado na porta do hospital. Desculpa a expressão, mas é isso. Por quê? Porque não vai ter médico para te atender. Não vai ter vaga, não vai ter remédio, não vai ter nada. Você vai voltar para casa. Esse é o problema. Então o que é achatar essa curva? É fazer isso daqui. Então continua com 1 milhão de pessoas contaminadas, só que esse 1 milhão de pessoas, vamos supor que essa linha do tempo aqui, em vez de ser 3 meses, ela vai ser 8 meses, vai ser 1 ano. Então você tem 1 milhão de pessoas procurando o hospital no período de 1 ano. Então o cara chega lá, tem médico, tem vaga na UTI, tem remédio. Essa é a diferença. Tá? Por isso que a gente faz o isolamento social, para diminuir essa curva. Então, em vez de ter esse pico, a gente tem isso aqui, ó. Tá certo? Então, partindo agora para o nosso próximo item. Deixa eu verificar aqui. Então, veja. Aquilo que eu expliquei para vocês, né? De 1 contamina 3, 3 contamina 6, 9, 27, assim por diante, né? É o que a gente chama de, que é o próximo item, crescimento exponencial. Então, vou mostrar para vocês aqui 2 exemplos do que é um crescimento numérico e o que é um crescimento exponencial. Então, nessa primeira sequência aqui, o que acontece? Aqui a gente está somando 2, tá? Conta demais. Então, 1 mais 2, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 2, 7, e assim por diante. Na linha de baixo é o crescimento exponencial, porque ele é multiplicado por 2. Então, olha, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, e assim por diante. Então, veja só o que acontece. Olha, se a gente observar até aqui, a gente vai ver que não tem muita diferença. Então, o crescimento exponencial ele é enganoso nesse sentido. Né? Até aqui, olha, aqui em cima é até maior que o de baixo. Né? Só que conforme a gente vai progredindo, a diferença vai se acentuando, até a gente chegar aqui. Ó. Então, se a taxa de contágio fosse somando, a gente estaria aqui nesse ponto com 21 pessoas contaminadas. Mas na taxa exponencial, a gente está aqui com 1.024. São mais de 1.000 pessoas a mais. Então, essa é a questão do crescimento exponencial. Ele começa pequenininho, vai indo, de repente ele começa a dar um salto. Tá? E aí ele vai subindo descontroladamente. E aí, a partir disso, a gente vai... O que vocês vão fazer então na sequência? Espero que vocês tenham entendido tudo. E na sequência vocês vão fazer algumas atividades que estão em cima de tudo isso que eu falei para vocês. Tá? Vocês vão entrar no link que eu vou mandar aí no grupo. Acessando esse link, vocês vão cair numa página que tem um formulário onde vocês vão responder as perguntas. Tá? Vai ter alguns gráficos, vai ter algumas perguntas que vocês vão responder. E lá no final, clica para enviar. Tá? Esse formulário vai ser enviado para mim e depois eu vou observar e analisar todas as respostas de vocês. Ok? Qualquer dúvida, só me acionar aí no grupo e a gente vai respondendo as perguntas, vai esclarecendo as dúvidas que vocês têm. A gente vai vendo aí no grupo. Tá bom? Então, bons estudos aí para vocês. Até mais.